canto e agora eu venho para cá. Está apresentando, tá, e agora eu venho para cá. Olá, pessoal. Vamos dar início hoje aqui ao nosso módulo 3. E nesse módulo 3 eu coloquei justamente aqueles assuntos ligados aos conceitos do núcleo e da divisão celular. O que é que eles apresentam, como é que se dá o processo, para que é que serve, para que a gente possa ter uma visão, tá certo, mais completa desse tópico aqui. Perfeito? Vamos lá. Primeira questão, lembre-se sempre disso. O papel do núcleo dentro da célula seria de comandar, de ter o controle do metabolismo celular. E esse controle se dá porque é dentro do núcleo que a gente vai encontrar o material genético. Então, ele diz aqui, quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado, tá certo, pelo núcleo celular, isso significa o que em relação à célula? Vamos lá, por etapa. Quando a gente trabalha com o núcleo, é muito importante que você não esqueça que o papel do núcleo seria justamente a gente entender e caracterizar o que é que vai acontecer com a célula na sua atividade metabólica, ok? Esse processo que o núcleo tem é justamente responsável para que a gente possa entender que dentro do núcleo eu tenho algumas estruturas importantes. Primeira coisa, o núcleo tem uma carioteca. Cuidado, né? Só quem tem carioteca são os seres eucariontes. Lembre-se que os seres procariontes, eles não têm carioteca. A carioteca, diferentemente da membrana plasmática, ela é cheia de aberturas, são os poros. Esses poros são chamados de anule. Qual a importância desse poro? É através dele que a gente vai ter a saída do RNA do núcleo para o citoplasma. Uma coisa que é importante. Aqui está o cromossomo. Dentro do cromossomo tem DNA. Esse DNA vai virar RNA mensageiro, tudo dentro do núcleo. E através desses poros, esse mensageiro, esse RNA mensageiro, ele vai caminhar para os ribossomos, para que a gente possa fazer o mecanismo da síntese de proteína, perfeito? Dentro do núcleo tem a cromatina, que é o líquido que preenche, tem autor que chama isso de cariolinfa. Está o cromossomo aqui, que é onde eu vou encontrar o material genético, que é o DNA. E dentro do núcleo tem uma mancha que eu chamo de nucleolo. Esse nucleolo aqui, eu vou botar bem bonitinho aqui, ele é um nódulo de quê? Formado de RNA, R mais proteínas. Então, dentro do núcleo, eu também vou ter RNA, nessa estrutura caracteristicamente falada, que seria o quê? O nucleolo. Perfeito? Lembre-se, o DNA mora no núcleo, no cromossomo. Ele tem um código genético. Mas para fazer a proteína, o mensageiro tem que sair do núcleo para o citoplasma. Então, ele vai passar por esses poros chamados de anule. Então, o núcleo aqui eu coloco algumas estruturas, né? Tá certo? Ele é responsável pelo armazenamento da informação, pela duplicação e pela transcrição do DNA. Não esquece, transcrição é quando vai formar o RNA mensageiro. O nucleolo, olha aqui, ele é formado de RNA, era bom botar RNAR e proteínas. Ele participa da formação dos ribossomos.
Carioteca, que é a membrana dupla, olha aqui, os ânulos ou anule, que são as estruturas de passada, e a cromatina é formada por DNA mais proteínas, chamada de histonas. Na nossa conversa, cromatina seria o conjunto de quem? Dos cromossomos de uma célula. Toda vez que eu falar dos cromossomos de uma célula, eu vou dizer que eu estou falando da sua cromatina. Perfeito? E aqui está mais ou menos a ideia, né? A gente aqui vai caminhar da direita para a esquerda. Aqui está meu cromossomo. Olha aqui, a figura A aqui, está um cromossomo condensado. E observe que se eu for ampliando o que é que está dentro do cromossomo, ó, se eu for caminhando para o lado da esquerda, vai chegar o momento que eu vou encontrar o quê? A molécula do DNA. Então, olha que coisa interessante você aprender. Cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. Se eu tiver 10 cromossomos, eu tenho 10 DNAs, ok, querido? Não esqueça disso. Para cada cromossomo, corresponde uma molécula de DNA. DNA formado por aquela sequência de letrinhas, que a gente ainda vai ver uma revisão sobre isso. Então, quando a gente diz aqui que o núcleo ele controla o metabolismo da célula, ele tem esse controle do metabolismo, é por causa de quê? O que é que ele vai ter de diferente? Vai ter assim, todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e componentes nucleares. Percebo, né? Era muita presunção dizer que o núcleo ia comandar tudo aquilo que você tem dentro da célula, ok? Letra B, o núcleo produz moléculas que no citoplasma promove a síntese de enzimas catalisadoras de reações metabólicas. Então, observe que a nossa resposta seria a letra B. O núcleo produz moléculas que vão para o citoplasma. Então, aquilo que eu disse, o DNA, vou até botar aqui, ele vai sofrer transcrição, ó, e vai formar o RNA mensageiro. E o mensageiro vai sofrer tradução e nessa tradução vai formar proteínas. Lembre-se que as enzimas são proteínas especiais que a gente tem, tá certo? São as enzimas. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Na letra C, o núcleo produz e envia para todas as partes da célula moléculas que catalisam reações. Não. Basicamente, o núcleo vai mandar moléculas para o citoplasma, onde aqui dentro, deixa eu marcar novamente aqui, ó, essa tradução aqui vai acontecer dentro dos ribossomos. Essa questão fica um bocadinho chata, que as alternativas são todas parecidas, né? Dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas. Falso, não são sintetizadas no núcleo. E o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma. Não é o conteúdo, é apenas o RNA mensageiro. Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Perfeito? Pronto. Qual das alternativas se refere à estrutura que eu chamo de cromossomo? Essa questão do Enem poderia sair com várias variações. Eu poderia colocar vários tipos de pergunta, tá certo? Ela teria um texto inicial, teria um comando, mas no final vai perguntar a mesma coisa. De que é formado uma molécula de um cromossomo como um todo? Vamos para aqui agora. Olha como ficou bonitinho isso aqui, ó. Tá vendo? Na célula, o núcleo ele controla os processos celulares. Ok? Dentro desse processo, você vai ter o cromossomo. O cromossomo são estruturas parecidas com fios feitas de DNA, são enrolados entre si em torno, grava isso aqui, de uma proteína chamada de histonas. É o nome da proteína que é responsável pela composição dos cromossomos. E dentro do cromossomo, quando eu amplio ele, eu vou ter a molécula do DNA. Nesse caso aqui, aparece aqui a palavra aqui, gen. O que é um gen? Gen é uma sequência, são sequências de bases
sequência de bases do DNA. O que é que você conclui? O mesmo cromossomo pode ter várias sequências. Cada sequência codifica uma informação. Essa sequência aqui, ela codifica uma proteína. Tá certo? Ela vai codificar a presença de uma proteína. Então, é assim que a gente classifica a estrutura de um cromossomo. Cada cromossomo vai ter um DNA específico. Olha aqui agora como fica bonitinho, tá certo? Aqui está o núcleo de uma célula eucarionte. Você vê bem. Por que é eucarionte, Carlos Bravo? Porque você está vendo aqui, quem recobre ela, você está vendo a carioteca. Essa membrana que envolve aqui, ela só está presente nas células eucariontes. Os seres procariontes não têm essa estrutura, tá certo? A presença da carioteca. E esse cromossomo, se eu ampliar ele, você vê que ele é formado de segmentos. Então, cada pedacinho desse aqui codifica um gene. Esse pedacinho codifica um gene. E assim sucessivamente. Esse fininho aqui codifica um gene. Perceba que os lados do cromossomo são correspondentes, tá certo? Que são chamados de genes, tá certo? Genes alelos, alelo que está na mesma posição. E se eu pegar um filamentozinho desse e ampliar, a gente vai ter a estrutura do cromossomo. Então, o que você já está aprendendo aqui? Cada cromossomo, um DNA específico. Telômero é a região da extremidade que você tem dos cromossomos como um todo. E esse cromossomo, ele pode apresentar tamanhos diferentes dos braços. Normalmente eu tenho braços iguais, é chamado de metacêntrico. Essa estrutura aqui no meio, ó, essa estrutura aqui no meio, que separa os braços, ela é chamada de centrômero. Isso aqui vai ter um papel importante na fixação dos cromossomos. Aquela fixação dos cromossomos durante a divisão celular, essa fixação ela acontece por esse centrômero. Observe que aqui submeta os braços são um pouco diferentes. Acrocêntrico só tem um braço normal e um pequenininho. E telocêntrico é aquele que só tem um braço. Não vai se perder porque ele tem centrômero. Então, cada cromossomo ele vai ter formas diferentes. E toda vez que o cromossomo a célula vai se dividir, tá certo? Eu vou precisar duplicar esse material genético para poder as células filhas serem iguais à célula mãe. Lembra daquele processo da intéfase. Então, aqui eu estou ampliando o DNA. Você está vendo a proteína histona, tá certo? Tudo isso aqui, esse DNA, ele está dentro de um cromossomo. Esse cromossomo vai ficar grosso. E agora, observe que meu cromossomo ele passa a ter duas perninhas. Cada perninha dessa é chamada de cromátide, tá certo? E na divisão celular, eu vou dividir essas perninhas durante o processo metabólico. Então, o meu cromossomo, ele é formado por uma molécula de DNA, que é formado por dezenas, centenas, milhares de genes que codificam uma informação genética. Perfeito? Tranquilo aqui, né? O cromossomo aqui tem apenas uma perninha, ele tem apenas uma cromátide. E aquele período que antecede a divisão, que é a intéfase. Na intéfase, eu vou ter a duplicação das cromátides, tá vendo? Ó, cromossomo agora com duas cromátides. Para quê? Para que quando eu vá separar na divisão, ó, na hora da divisão celular, uma cromátide vai para uma célula, outra cromátide vai para uma célula. Isso é o princípio da divisão de quê? Da mitose, para que as células filhas sejam iguais à presença das células mãe, tá certo? Então, olha aí. Analise as alternativas aí. Qual das seguintes se refere à estrutura de um cromossomo? Foi o que eu disse. Cada cromossomo corresponde a uma molécula de DNA.
Então, quando eu boto aí, tá certo? Letra A, é um conjunto de moléculas de DNA. Falso. Não é um conjunto, seria uma molécula. Letra B, uma molécula única de DNA com informação genética para algumas proteínas, tá certo? Verdadeiro. Que informação seria essa? É justamente o que está na letra C. Um conjunto da molécula do DNA com informação para uma cadeia. Pronto. Isso aqui seria a definição de gene. Cada gene codifica uma informação para formar uma proteína. Então, isso é que vem a ser a definição de gene. Ok? Uma única molécula de RNA, está errado, o cromossomo não vai ter. E uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, falso, não tem nada a ver. Essa sequência de 3 bases, a gente vai aprender futuramente, que ela é chamada de códon. E cada códon corresponde a um aminoácido. Feito? Aqui tudo bem, mas não é a definição de cromossomo. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Uma questão muito bonitinha essa, viu? Presta atenção a essa questão aí. Uma pessoa com câncer foi submetida a um tratamento quimioterápico, após o qual não houve formação de novas células tumorais. Para que é que serve a quimioterapia? A quimioterapia é um mecanismo que vai impedir a divisão celular da célula cancerígena, a divisão celular do tumor, das células do tumor. É isso que é o princípio da quimioterapia. Tá certo? Considerando somente essa informação, é possível inferir, quer dizer, afirmar, que nas células tumorais, os agentes da quimioterapia atuam fazendo o quê? Presta atenção agora. Existe um processo da divisão celular que inicia tudo, que é o período de intéfase. Intéfase é um processo que antecede a divisão celular, E nessa intéfase aqui, eu vou ter aquilo que eu falei agora há pouco, a duplicação das cromátides. A duplicação das cromátides. Por quê? A célula tinha 2 perninhas assim, aí cada cromátide agora foi duplicado, para no final, quando dividir, cada célula vai ficar com a mesma quantidade da célula inicial. Ok? Essa divisão se dá em 3 períodos, G1, S e G2. O período S é o período de síntese, é onde vai ter a duplicação das cromátides. Olha agora como está bonitinho aqui. A célula vai se dividir e inicialmente ela passa por 3 etapas. Na intéfase, G1, olha aqui, eu tenho uma perninha só. S, eu tenho 2 perninhas agora. G2 terminou com 2 perninhas bem visíveis. Quando começa a mitose, olha aqui, começou aqui. As 2 perninhas estavam bem grossas. Deixa eu botar aqui de vermelho para ficar mais bonitinho. As 2 perninhas estavam bem grossas, bem condensadas. O que é que eu vou fazer agora? Separar a perninha. Uma perninha para um lado, uma perninha de outro. Observe que no final as 2 são iguais entre si e são iguais àquela que deu origem a ela. Esse processo é o processo de mitose. Uma célula forma 2. Então, olha aqui, fundamental aqui, ó. E olhe esse slide com muito carinho. Quando eu falo do ciclo celular, quando eu falo do câncer, eu quero que vocês aprendam que nós temos mecanismos que vão reconhecer se a célula está errada ou não. Então, olha aqui.
O câncer são células indiferenciadas. Indiferenciadas quer dizer com capacidade de se dividir, resultantes da anomalia na regulação do ciclo celular. Quer dizer, durante a intérfase, durante a divisão, você já começa a formar o câncer. E esse culmina com a perda de controle da mitose. Quer dizer, eu vou formar uma célula diferente. Então, olha isso aqui, ó, uma coisinha a mais, um aprofundamento. Existem alterações no funcionamento de proteínas reguladoras. Existem duas proteínas que regulam a nossa divisão celular. É a proteína P53 e a ciclina, em decorrência de mutações de seus genes. Então, aprenda. Quando tem um câncer, é porque houve uma mutação nessas proteínas. Elas erraram. Tá certo? Olha aqui no desenho. Letra A. Início do ciclo. Aí vai ter o período G1, tá certo? Aqui tem o primeiro ponto de checagem. A gente tem um mecanismo de controle, ele vê se está certo. Aí do G1 agora, você vai duplicar o DNA, que é a fase S, e quando termina G2, tem outro ponto de checagem. A gente tem como fosse um controle de qualidade, que vai vendo se a célula está errada. Se por acaso estiver certo, se divide. Então, quando há um erro, houve uma falha nesses pontos de checagem, tá certo? Houve um erro. A célula tinha uma mutação e essa mutação fez aparecer uma célula diferente. Ok? Veja como é fácil você identificar. Numa célula normal, ela vai originar duas normais. Por quê? Passou no controle de qualidade. Às vezes, acontece logo um processo de apoptose. Ó, eu produzi uma célula errada. A gente já tem, eu não mostrei, tem aquele ponto de checagem, e essa célula errada vai ter uma morte programada. Porém, em algumas situações, mesmo passando pelo controle de qualidade, acontece um erro. Acontece um erro. E a célula cancerígena consegue se dividir. Então, a formação de um tumor são mutações dos genes que estavam controlando se a célula poderia se dividir ou não. Aquela proteína P53, a proteína P53 e uma proteína, deixa eu botar aqui, chamada de ciclinas. Houve um erro nessas proteínas de controle. Olha aqui, ó. Numa célula normal, se dividiu. Aí formou uma célula errada, tá vendo? Essa célula está errada. Imediatamente, essa célula vai sofrer apoptose. Ela vai ser comida, ela vai ser destruída. E o câncer desaparece. Porém, às vezes, esta célula errada, por uma mutação, ela continua a se dividir. Ela não sofreu apoptose. E a célula continua a se dividir, fazendo a proliferação sem controle do material genético. Então, quando a pessoa tem um tumor, esse tumor enganou o organismo, enganou o nosso sistema de controle. Olha aqui, tá vendo? O agente cancerígeno provoca a mutação. Aqui em cima, aqui a célula está caminhando normal, esta célula aqui está normal, e o agente cancerígeno aqui provocou uma mutação. E essa mutação deu origem a certas células cancerígenas. Observe que elas estão aqui dentro, com material genético diferente. Esta célula cancerígena, agora, esse agente cancerígeno, ele atuou numa célula normal, chamada de carcinogênese. Houve um erro e agora formou a célula cancerosa. Foi um erro na divisão celular. Esse erro pode se ampliar. Esta célula cancerígena pode virar um tumor. Esse tumor pode invadir um tecido vizinho ou se desprender. Quando ele se desprende, isso é chamado de metástase. É quando o tumor vai conseguir chegar em outros tecidos e vai se alojar dentro dele. Perfeito, queridos?
Esse material está muito agradável para você entender o que é a transformação celular. Então, uma pessoa com câncer foi submetida à quimioterapia. Quimioterapia é para impedir a célula de se dividir. O cara fez a quimio e não teve mais problema. Considerando somente essa informação, o que foi que aconteceu? A gente vai impedir a divisão celular. Tá certo? Então, membrana plasmática tornando-se impermeável, não tem nada a ver, a gente não falou disso. As mitocôndrias impedindo que realize respiração, a gente não falou disso, a gente falou da divisão. Essa função não está errada da mitocôndria, mas não está em relação à questão. Os peroxissomos bloqueando a produção de catalase, falso. Algum ponto do ciclo celular fazendo cessar as mitoses, não. Tá certo? Se acabar a mitose, a célula não se divide mais. Então, a alternativa correta, errei aqui, tá certo? Se eu não tenho mais divisão celular, acabou. E a letra E, o ciclo celular acelerando, não. Se eu acelerar, eu vou ter mais células cancerígenas. Então, retificando aqui, em algum ponto do ciclo, vai cessar as mitoses. Então, vai o quê? Tá certo? Vai impedir a divisão celular das células cancerígenas. Ok, pessoal? Preste atenção aí, viu? Se eu não vou ter, mas o papel da quimioterapia é não deixar a célula se dividir. Consequentemente, eu vou impedir o processo como um todo. Ok? Cuidado aí, viu? A letra E está errada, porque está dizendo que vai não ter mais divisão. Se eu vou acelerar a divisão celular, o câncer ficaria mais o quê? Agressivo. Ok? E a gente chega propriamente dito aqui na divisão celular, nas etapas que a gente tem do processo da divisão celular. Essa célula aí é uma célula em mitose. Por quê? Olha aqui. Algumas diferenças clássicas entre mitose e meiose. Mitose, eu vou formar duas células. As células filhas possuem o mesmo número de cromossomos. Então, eu vou ter uma divisão celular e ela acontece nas células somáticas, que são as células que vão formar as estruturas do corpo. Meiose. Meiose é diferente. Vão formar 4 células filhas. As células filhas possuem metade do número de cromossomos. Então, as células filhas, elas vão ser haploides. E ocorre nas células germinativas. Germinativas são as células que vão formar os gametas, que são células N cromossomos. Certo? Tranquilo. Mitose, uma célula 2N, origina 2N. Células somáticas. Meiose, células germinativas. Germinativas é a formação do gameta. Eu tenho uma célula 2N que formou 2N. E depois as 2N vão formar 4 células N. Então, a divisão 1, olha o que eu boto aqui, ela é reducional, porque a célula 2N vira N, reduz a metade. E a divisão 2, ela é equacional, ela mantém o número de cromossomos. Todo espermatozoide e todo óvulo tem que ser N. Ó, o espermatozoide tem que ser N, o óvulo tem que ser N, para formar o zigoto 2N. Certo? Olha aqui o processo. Na intérfase, o cromossomo vermelho e azul duplicou. Duplicou no período S. Depois eu vou o quê? Prender os cromossomas fibras do fuso e vou separar para as duas extremidades. Então, se esta célula aqui era uma célula 2N, no final eu vou ter duas células 2N. Mitose é uma divisão equacional. Ela vai manter o número de cromossomos constante dentro de uma célula. E aqui a gente vê bem o processo, né? Prófase, os cromossomos estão chegando no meio, mas você vê aqui ó, que a carioteca ainda está desaparecendo.
está em pontinhos. Metáfase, cromossomos no meio, tá vendo? Ó? Presos às fibras do fuso. Anáfase, o meio já está separado. Já está vendo a migração. Telófase vai chegar, recompõe a célula e depois eu vou ter o estrangulamento, que é chamado de citocinese, que é diferente na célula animal ou célula vegetal. Célula animal estrangula, como vocês estão vendo. Se fosse uma célula vegetal, ó, fazendo o desenho de uma célula vegetal, ele se divide de dentro para fora. Certo? A divisão é de dentro para fora. Na célula animal, é de fora para dentro. Na célula vegetal, ela seria de dentro para fora. Ok? Olha aqui, ó. Célula vegetal é centrífuga, de dentro para fora. Célula animal é centrípeta, de fora para dentro. Perfeito? Cuidado com essas duas palavras aqui em frases. Identificando agora as partes. Identificando as partes que você teria. Um aluno legal saberia que isso aqui é o que? A telófase. Está vendo o estrangulamento? Aqui, observe que o meio está vazio. Aqui seria anáfase. Aqui seria a prófase. Ainda não se desintegrou. E aqui o 4 seria a metáfase, onde os cromossomos estão já no centro da célula. Então, a ordem correta seria 2, depois de 2 ia para 4, de 4 ia para 1 e de 1 ia para 3, certo? Onde você vai ter a sequência prófase, metáfase, anáfase e telófase no mecanismo celular. Então, trata-se de uma mitose vegetal, estava falso. Isso, mitose vegetal não estrangula. A alternativa correta é a letra B, onde você vai ter a sequência correta. Letra C, trata-se de uma meiose, não, tá certo? Meiose, os cromossomos estão duplicados até chegar na divisão 1. Na ilustração 1, temos a citocinese. Deixa eu voltar aqui. Na ilustração 1, não. Citocinese é na 3 aqui. A 3 é que é a citocinese, que é quando eu vou ter a divisão do citoplasma e esta célula ela é animal. Certo? Ok? E são fases da ovulogênese. Não, ovulogênese é o processo da gametogênese. E toda vez que eu falar de gametogênese, tá certo? Eu vou falar da formação de gameta, do espermatozoide e do óvulo. Isso é sempre por meiose. Então, a alternativa correta seria a letra B. E essa questão aí que mostra, né, uma célula virando 2, 2 virando 4. Essa divisão aqui é uma divisão de meiose. A célula A é 2N, as células B são N. E as células C são N também. A etapa 1 ela é reducional e a etapa 2 ela é equacional. Quando é que acontece isso? Quando eu vou formar gametas dentro das nossas células. Perfeito? Isso aqui, no próximo material, a gente vai fazer uma revisão disso aqui. Não chega tanto do Enem, não. Mas eu tenho a divisão 1, que é a divisão reducional, e a divisão 2, que é a divisão equacional. Olha aqui como está bonitinho. Ó. O cromossomo agora, ó, o vermelho com 2 perninhas, o azul com 2 perninhas. O que é que vai acontecer aqui? Na primeira fase, que é a divisão 1, no começo eu vou ter o crossing over, que é a mistura do material genético. Perceba que um pedacinho do vermelho foi para o azul, um pedacinho do azul foi para o vermelho. E na hora que eu separei na divisão, eu estou separando o cromossomo todo. Lembre-se, aqui eu tinha 2N, agora aqui eu vou ter N e N.
E a divisão 2, eu vou separar agora a perninha. Uma perninha para um lado, uma perninha do outro. No final, eu vou ter 4 células formadas por apenas uma cromática. Grava. Divisão 1, separação dos homólogos. Grava. Divisão 2, separação das perninhas, que seriam as cromáticas. Ok? Perfeito? Aqui está o processo como um todo. E aqui ele faz agora, né? Essa divisão seria por quê? Seria a divisão por meiose. O que é que acontece com as células? Olha aqui. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A célula A é diploide e as células B e C são haploides. Olha aqui. A célula A ela é 2N, célula B já é N, aqui é N, N, N e N. Então, a alternativa correta seria a letra A. Trata-se de uma mitose. Falso. Trata-se de uma meiose. As células A e B são diploide. Falso. Somente A. B é uma célula haploide. A redução do número de cromossomos ocorre durante a etapa 1. Falso. A etapa 2 é na etapa 1. Olha aqui no desenho. Essa etapa 1 aqui é que é reducional. A etapa 2 ela é equacional. E os processos se relacionam, o processo se relaciona com a formação de gameta nos vegetais. Não. A gente está trabalhando com a formação de gameta nos animais. Então, a alternativa correta seria letra A. Perfeito? No mais, é você, tá certo, continuar testando aí os seus conhecimentos e tendo qualquer dúvida, por aqui você me acha, ou pelo meu e-mail, ou, tá certo, pelo meu WhatsApp, que eu sempre respondo, no meu Instagram, ou curta lá, né, os vídeos que eu estou colocando no canal, para que você possa, né, trabalhar e entender o que está acontecendo nas células. Perfeito? Na próxima atividade, vamos começar o módulo 4, onde até, tá certo, o material que a gente tem disponível, a gente vai fazer uma revisão completa de todo esse processo que a gente tem nas nossas células. Ok? Não esqueça sempre, tendo alguma dúvida, tentar entrar em contato comigo. Perfeito? Muito obrigado aqui. Deixa eu desligar. Eita.